Boa noite para todo mundo agora sim, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro do Rodando Brasil Online de 2021. Eu sou a Verônica Stasiak Benarczuk, sou fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e tenho a alegria imensa de estar aqui de novo com vocês nesse programa incrível que a gente está fazendo em parceria com a Vertex, com o time da RST com todo o time do Unidos pela Vida também, e com vários parceiros e convidados super especiais que estamos trazendo toda semana para vocês. A gente tem falado nesse ano sobre 4 grandes pilares aí, o nosso quadripé de tratamento para fibrose cística. A gente tem falado sobre a fisioterapia, que abordamos muito no ano passado com o Evanirso. A gente tem falado sobre a nutrição, que falamos inclusive na semana passada, enquanto aliada indispensável no tratamento para fibrose cística. Falamos também e falaremos ainda mais sobre exercício físico e também bastante sobre a terapia medicamentosa para fechar o nosso quadripé. Mas na nossa primeira aula, a nossa querida Bruna Ziegler nos convidou a pensar também num quinto elemento, aí, num quinto ponto indispensável desses nossos pilares de tratamento, que é a saúde mental. E hoje a gente vai falar especialmente disso. Tempos difíceis, como que a gente está vivendo, tem nos feito pensar muito sobre fragilidade, sobre a importância de se cuidar, de cuidar de quem a gente ama, de cuidar dos outros. E hoje a gente vai falar especialmente de um cuidado que muitas vezes passa batido, que é o autocuidado. Então, para que nós, pessoas com fibrose cística, tenhamos um tratamento pensado e cuidado, principalmente quando a gente é criança e adolescente, tem sempre alguém cuidando da gente, tem sempre alguém pensando na inalação, no tratamento, nas medicações, na fisioterapia, nas consultas, mas quem cuida de quem cuida? Quem cuida dessas pessoas que cuidam de nós, sejam nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, enfim, quem cuida de quem cuida. E para bater esse papo bem especial, emocionante, importante comigo hoje e relembrar que a gente precisa colocar em prática aquilo que a aeromoça do avião nos fala tanto, que é importante a gente colocar a máscara primeiro em nós e depois nos outros. Eu vou chamar 2 pessoas muito especiais e vou convidar a nossa primeira convidada de hoje, que é a Marise Amaral, para bater um papo com vocês. Depois eu convido a Débora, que também vai estar aqui conversando com a gente. Mas a Marise é diretora-geral do Unidos pela Vida, minha super colega aí no Instituto de muitos anos, mãe do Pedro, ela é bióloga, professora também na UFF, e vai contar para vocês um pouquinho agora do como que é a rotina dela, como cuidadora de quem tem fibrose cística, e falar sobre um pouco também sobre a vida dela. Seja bem-vinda, Marise. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer imenso ter você conosco nessa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Verônica. É um prazer imenso estar com vocês, falando de um assunto que é tão importante, ao mesmo tempo tão cotidiano, e a primeira coisa que eu quero dizer é que esse assunto certamente não tem uma receita de bolo, né? É uma aprendizagem constante, é um desafio constante, e queria te dizer que aprender a colocar a máscara primeiro na gente e depois no filhote é um desafio também, né? Acho que quando a gente recebe um diagnóstico, né, de uma doença rara, num primeiro momento, a gente que já, né, quando tem um filho, já olha para aquele filho, a gente vai olhar muito mais para essa criança, vai ficar muito mais ansiosa, vai ter muito mais coisa para aprender, e aí acho que é natural mesmo que a gente pare de olhar um pouco para si mesmo, assim, e acho que até isso a gente tem que viver assim com menos culpa também, né? É um momento de dedicação, é um momento que demanda muito. Infelizmente, né, a gente sabe que nesse momento muitas famílias se atrapalham. A gente sabe também, acho importante, sempre falo isso aqui entre nós que vamos conversar aqui, nós 3, eu, tu e a Débora, né? A gente tem um certo privilégio que nós temos os nossos companheiros com a gente, que dividem as coisas com a gente, que estão com a gente sabe que tem muitas mães, né, com filhos com fibrose cística que ficaram sozinhas, que ficaram sobrecarregadas, que têm o cuidado, que têm o sustento, que têm N coisas. Então, assim, criar esse espaço, né, de olhar para si, de se cuidar, de fazer essa conversa íntima com a gente mesmo, ele é super importante, mas ele
não é fácil, né? E às vezes a gente tem que brigar por ele, tem que aprender a brigar por ele também. Só que isso tudo leva um tempo, assim. Então, eu queria contar para vocês, assim, com muita humildade, não é um lugar, né, de quem sabe, mas o que funciona para mim, né? O que me ajuda, e dizer para vocês também que vocês sabem, né, a fibrose cística é um impacto diagnóstico no início, mas a gente sabe, por ser uma doença crônica, que a gente vai viver vários momentos, assim, como se a gente tivesse um novo diagnóstico, e vai doer, e vai ser difícil, daí a gente tem que ir lá e vai, e aí a gente consegue, daí a gente vê que não era tão difícil assim, que não foi tão assustador quanto a gente pensava, né? Tem a primeira colonização, a primeira, aquela coisa, e depois a gente vê, não, eu dou conta disso também, a gente dá conta junto disso, e nisso a gente vai criando potência, mas tem coisas que nos ajudam, né? O que sempre me ajudou, e aí eu sempre, na verdade, assim, foi depois de uma certa idade que o Pedro tinha, que a Luísa tinha, então acho sempre importante dizer isso para vocês, né? Eu comecei a fazer atividade física, e estou falando de atividade física por duas coisas. Primeiro, porque esse espaço aqui, a gente, de certo modo, vem celebrando aqui nas aulas, né, a importância disso na vida de todas as pessoas, principalmente as pessoas com fibrose cística, mas de todas as pessoas, né, pai, a mãe, os cuidadores. E segundo, porque ela teve um lugar muito especial na minha vida, porque ela me deu um presente. Eu sempre conto essa história, que a atividade física me deu um presente, e peço desculpas quem já escutou essa história, mas vou contar aqui para vocês. Eu comecei a correr com 44 anos, né? Pedro nasceu quando eu tinha 36 para 37, Luísa nasceu quando eu tinha 40. Até ali eu tentava fazer yoga, eu era uma pessoa que vivia tentando fazer yoga, fazia algumas aulas, mas parava. E aí, quando a equipe de fibra começou e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, e eu fui acompanhando o Cristiano e a Verônica nesse projeto, fui vendo toda essa potência, e a gente foi criando as camisetas, e aí a gente veio para o Rio de Janeiro, que é um lugar, né, com outra luz, com outro clima, e aí aqui eu comecei a correr com o Cristiano. Então, acho que, assim, o primeiro agradecimento é dizer o seguinte: eu tive alguém que me pegou pela mão e me levou a fazer atividade física. Então, eu sei que eu tenho esse privilégio, né? Eu tenho esse agradecimento, porque alguém que já fazia muita atividade física, e aí voltar a correr 1 quilômetro, correr 2 quilômetros. Então, assim, acho importante dizer também como é que a gente pode ser cuidado. A gente é cuidado nesses momentos, nesses atos de generosidade, assim, né? Em que um ajuda o outro a fazer... Um ajuda o outro a sair daquilo, né? Eu estava naquilo com as crianças e cuidando, e alguém vem e diz, não, vamos fazer isso também, né? Vem fazer isso comigo. A gente também pode dizer, vem aqui fazer essa fisioterapia comigo, vem aqui fazer essa coisa. Então, essa troca, né? Essa possibilidade de trocar, de compartilhar, de sair de um papel que as mães, querendo ou não, quando a gente vai na consulta, quando a gente inicia essa trajetória, eu sempre falo, é a mãe, o médico fala com a mãe, a fisioterapeuta fala com a mãe, a nutricionista fala com a mãe, o educador físico fala com a mãe, e o pai pode estar ali do lado, e até ser um pai muito presente, e aí dá uma pena também, porque não vão olhar para ele, né? Então, se elege culturalmente, assim, quem é que cuida? Quem cuida é a mãe. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque isso às vezes nos empodera também, e aí a gente também não deixa mais ninguém se aproximar, a gente acha que... Então, a gente também tem que ter cuidado nisso, né? Aprender, também se olhar, ver o que a gente está dando de espaço, o que a gente não dá, o que a gente negocia, como é que a gente ensina e como é que a gente deixa também outras pessoas da rede familiar e da rede de apoio fazer isso para a gente, se ocupar disso também, né? Mas então eu estava contando para vocês qual foi o presente que a equipe de fibra me deu, e assim, não é só a questão do exercício físico, mas eu sempre conto essa história, porque eu tinha uma dificuldade, assim,
de falar sobre fibrose cística, assim, de contar, de dizer, Pedro tem fibrose cística, meu filho tem fibrose cística. Eu tinha uma certa dificuldade, eu tinha uma grande preocupação de como é que eu ia contar para ele isso, o que eu dizia para ele. Eu não queria dizer assim, meu filho, você tem uma doença. Eu não queria usar essa palavra, mas eu também não queria dizer uma coisa que não fosse. Então, eu vivia entre dilemas, assim, qual é a narrativa, né? Como é que eu vou fazer isso? E um dia eu estava fazendo fisioterapia no Pedro com a camiseta da equipe de fibra. E aí o Pedro olhou e falou assim, fibrose cística. Aí ele falou, mãe, isso é o nome da minha meleca, né? Porque eu dizia para ele que ele tinha uma meleca e que a gente fazia fisioterapia, porque todo mundo tem essa meleca no pulmão, mas a meleca dele era mais gordinha, mais pesada, ela não saía fácil, a gente tinha que dar uma ajuda para ela sair, então todo dia a gente fazia isso. Para vocês terem noção, teve uma vez que eu estava fazendo fisioterapia, o Pedro contei essa história toda, ele super animado e tal, aí terminou a fisioterapia e veio a Luísa, eu também quero! E eu, vamos lá, fisioterapia na Luísa, porque a Luísa não tem fibrose cística, não precisava, mas essas coisas que a gente vai fazendo quando é criança, né? A Débora, depois a Débora fazendo coisas, a gente acompanha lá, que a gente vai inventando, que tem a criatividade, que vai tornando as coisas mais leves para a gente também, quando a gente tem essa oportunidade. É claro que às vezes a gente tem histórias difíceis desde o começo, e aí a gente tem que matar um leão por dia, e aí a gente também não tem sempre só isso, né? Mas quando a gente pode intercalar, é muito bom. E quando ele falou, estava lá com a camiseta de fibra, eu falei, filho, então, deixa eu te contar da equipe de fibra, isso, fibra cística é o nome que a gente dá para as pessoas que têm essa meleca. E a equipe de fibra é uma equipe de corrida, e aí eu fui contando a equipe de fibra e contando que a gente tinha feito um time de corrida e tal. Então, eu digo que o presente que a equipe de fibra me deu foi poder contar para o Pedro sobre essa característica sua singular a partir de um lugar de saúde, de um lugar de potência, de um lugar de cuidado, assim, de dizer, olha, então a gente faz isso, a gente corre para divulgar, mas a gente corre porque isso faz muito bem para o pulmão. Então, assim, eu sempre conto isso que foi muito importante. E a partir disso, isso também tornou a minha possibilidade de falar sobre isso, o meu lugar de fala da fibrose cística veio através da equipe de fibra. E porque o exercício físico aqui em casa trouxe, assim, esse impacto na saúde de todos, assim, né? Na saúde do Cristiano, na minha, no Pedro, né? A gente teve... o Pedro faz exercício desde os 8 anos, assim, bastante exercício físico, mas antes dos 8 anos ele experimentou todos os esportes que vocês possam imaginar. A gente tentou de tudo aqui em casa, mas assim, nem Pedro nem Luísa são muito dos esportes coletivos, então são coisas que a gente também tem que ir aprendendo, assim, o que funciona, o que não funciona, né, para eles e para nós, assim, né. Então, eu acho que é isso, assim, eu tive esse presente, né. Acho que uma outra coisa que me ajuda muito e que no início eu não imaginava que isso fosse ser um lugar de impotência, e acho que eu tenho isso em comum com a Débora também, é participar de coisas coletivas, assim, né. Então, tá no instituto, estar à frente de uma associação, que é uma coisa difícil, é desafiadora, mas dá também um outro lugar para a gente, dá um lugar de correr atrás, de poder trabalhar, de poder brigar, porque às vezes a gente fica brigando dentro de casa e a gente tem que aprender a brigar fora de casa. Né? Às vezes a gente joga a nossa frustração, a nossa raiva no lugar errado e a gente tem que usar isso e correr atrás, porque assim, Verônica falou da saúde mental, né? E a gente sabe que desafio é esse da gente manter esse equilíbrio, manter a nossa garra, a nossa briga, ano depois de ano, né? E às vezes com algumas derrotas, com algumas conquistas. Então, essa resiliência, ela é alimentada também no encontro com o outro, no encontro com a outra mãe, com o outro pai, no encontro com a comunidade, nessas mães que vão conversar com a gente, né? Nessas redes que se estabelecem. Então, construir redes, não se isolar, às vezes a gente se isola. Eu sei que
Eu sei que dá raiva, sei que às vezes ficar sozinha, ficar sem um companheiro é muito difícil e a gente fica ali naquela amargura, naquela tristeza, mas tentar criar outros vínculos, outras redes com outras mulheres, com as avós, com outros familiares e sempre tecendo, né, caminhos. Assim, tem a hora de ficar triste, tem a hora de ter medo, tem a hora de dar a volta por cima, tem a hora de recomeçar, e a gente está sempre... Tem uma música de uma cantora que eu gosto muito, que diz: haja corpo para tanta montanha russa. É um pouco isso, assim, né? E aí a gente tem que achar esse corpo, tá bem, cuidar dele. Eu digo, assim, que ultimamente, assim, correr é um ato de amor comigo mesmo, assim, mesmo que seja só 3 quilômetros, eu não estou mais correndo, já fiz uma maratona, foi uma experiência maravilhosa, assim, mas agora, desde o ano passado para cá, com a pandemia, ficou mais difícil. Aí eu fiz um movimento que foi muito engraçado, que eu corri dentro de casa, porque eu comecei a ficar tão preocupada, assim, naquela fase, vocês lembram dessa fase, que aparecia todo mundo correndo dentro de casa, fazendo exercício dentro de casa, né? Teve um momento, até me dava uma irritação, na verdade, ver isso. Mas como aqui em casa fechou tudo, Niterói fechou tudo, a gente não podia nem sair na rua, estava muito complicado. E como a gente sempre fez muita atividade física, para o Pedro, tirar isso começou a ter um impacto, assim, no tratamento dele, né? E a gente ficou muito preocupado. Então eu comecei a correr dentro de casa para ver se eu inspirava, assim. Eu lembro que o Cristiano primeiro me olhando assim, o que aconteceu? Aí eu passava pelo quarto do Pedro lá, batia na porta e tal. Aí eu cheguei e disse para ele assim: olha só, dá para correr agora, tu tá ralado, né? Porque nós vamos ter que dar um jeito nisso, assim. Aí a gente foi fazendo uma brincadeira, assim, né, se eu corria 3, ele tinha que correr pelo menos metade. Aí teve um dia que eu corri 12 quilômetros dentro de casa. Eu falei: agora tu tá ralado, né? Então é inventar essas coisas. E agora, só para finalizar, encaminhar para a Débora, assim, né? Agora eu estou vivendo esse desafio que talvez muitas mães e pais estão aí ouvindo, assim, que o primeiro desafio era ali na primeira infância, justamente ser tudo na mãe, né? Tudo na mãe é difícil, né? E ter que organizar todas as coisas. E agora eu estou vivendo aquele desafio que eu não consigo mais fazer, porque eu tenho filho adolescente e agora ele não quer mais isso, e está coberto de razão, né? Mas ter que lidar com um jeito que, olha só, não é nem outro, o jeito que ele faz o tratamento, e que às vezes eu acho que não é a melhor forma possível. Então, assim, todas essas coisas estão aí, né, gente? E aí, nessas horas, achar um caminho, assim, achar um tempo para respirar, para se acalmar e para seguir em frente, assim, sabendo que a gente vai errar muito, mas que a gente tem que ser generoso com a gente, com quem está perto da gente, porque se a gente não for generoso com a gente não vai ser generoso também com os nossos filhos, que também tem uma rotina difícil, que também é complicado, e aí a gente não vai conseguir achar esse equilíbrio. Então, acho que por enquanto era isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando essas coisas com vocês. A gente que agradece, Marise, pela tua generosidade de compartilhar tanta coisa emocionante, importante, do fundo da alma e do coração. Fiz várias anotações aqui que me tocaram bastante e queria começar por haja corpo para tanta montanha-russa. Assim, haja corpo para tanta montanha-russa. A gente não está falando só de quem convive com fibrose cística, de quem tem fibrose cística, a gente está falando realmente assim, de tudo que temos vivido, né? Haja corpo para tanta montanha-russa. Então, essa frase, ela também simboliza muito que todos que convivem com a fibrose cística dentro de casa sentem na pele, porque, como você disse no começo, a gente tem aí muitos diagnósticos ao longo de um grande diagnóstico. Então, veio o diagnóstico da primeira bactéria, veio o diagnóstico, enfim, de outras complicações da primeira internação. Quer complementar alguma coisa? Pode falar.
Não, eu só queria, né, como boa acadêmica, assim, dizer que essa frase é da Zélia Duncan. Né? Pronto, é. Música dela. Parafraseando Zélia Duncan, muito bem, muito bem. Citação dada, devidamente dada. Outras coisas muito legais que você falou antes de eu passar a bola para nossa querida Débora, o ter alguém que puxe, né? E ao mesmo tempo você também pontuou como isso às vezes não existe, como a gente sabe que cada caso é um caso. Aqui a gente, você muito bem colocou já no início que tanto você quanto a Débora quanto eu temos o privilégio, porque não deixa de ser, de termos parceiros super participativos, super apoiadores, e mesmo minha filha não tendo fibrose cística, já vivia o mesmo cenário que você, do pediatra só falando com a mãe, só falando com a mãe, só falando com a mãe, e ele olha para mim e fala, gente, mas eu tô aqui, eu faço tudo, eu participo de tudo. E a gente sempre fala sobre esse peso cultural, e que está também nas nossas mãos quebrar um pouco isso, né? E embora estejamos aqui entre 3 mulheres, 3 mães, a gente está cheio de pai, de tio, de avô aí assistindo e super participativo, então sabemos disso, mas que existe esse peso cultural e histórico aí sobre a figura feminina, sobre a mãe, sobre a cuidadora, né? A questão de oportunizar também o espaço para os demais, porque a gente sabe que a gente também vira meio leoa de vez em quando e fecha, né? Então, o saber pedir ajuda, o saber também que estender a mão e pedir ajuda e permitir que nos ajudem, também tem muito isso, né? Que cada um é cada um, isso é indiscutível, e sabemos que existem milhares de cenários Brasil afora, de pessoas que podem contar com mais ajuda, outras com menos, e tem até um provérbio africano que diz que é necessário uma vila inteira para cuidar de uma criança, né? Então a gente sabe que não é um desafio para um só, e a rede de apoio se cria com base naquilo que está à nossa disposição. Tentar, de alguma forma, seguir com leveza, na medida do possível, que isso é uma questão de amor próprio e não de egoísmo. Você olhar para você e você se cuidar é amor próprio e não egoísmo de jeito nenhum. E tentar não se isolar e se estruturar de alguma forma em redes. Então, queria pensar essas importantes contextualizações aí que você trouxe para nós e agradecer por ter compartilhado esse presente conosco com tanta generosidade. Muito obrigada, fica com a gente aí até o final. Queria então chamar agora a nossa outra supermãe, Débora Ferreira, minha querida amiga também. Seja muito bem-vinda, Débora, que é jornalista, mãe do Igor, famosa nas redes sociais, vive nos inspirando aí através do @blog Alovida, sigam ela lá. E Débora também está prestes a assumir aí a presidência da ACAN, que é a associação lá de Santa Catarina, e Marise também falou disso, né, sobre a gente se unir e se conectar com causas que nos movem também. Seja bem-vinda, Débora, está contigo agora. Olá, boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês duas, com vocês que nos assistem, 2 mulheres que eu admiro muito pela força e que eu aprendo muito, porque, quando eu descobri o universo da fibrose cística, imediatamente eu descobri o Unidos pela Vida e a equipe de fibra. E aí foram coisas que me resgataram daquele abismo que a gente sempre fala que abre o chão debaixo dos nossos pés. Eu vi você fazendo um coração. Eu quero fazer um gancho, na palavra bem jornalística, mas pegar o que vocês falaram, que a Marise falou com tanta propriedade, de a gente aprender a se doar um pouco e a deixar as outras pessoas participarem para cuidar. Quem não sabe, a minha história com a fibrose cística foi bem dolorida no início, porque o Igor vai fazer 4 anos em julho, ele nasceu com ilho meconial e imediatamente teve que ir para a UTI neonatal. Então eu tive aquele puerpério ao lado de uma incubadora na UTI, todos os dias, durante 1 mês na incubadora, na UTI neonatal. Depois ele ficou mais 13 dias num quarto. Mas foi muito cansativo e estressante. E o que vocês falaram acontece. E eu tenho certeza que muitas mães aí também sentiram isso de aí a mãe tem que ficar, a mãe tem que estar lá, porque a mãe tem que amamentar, a mãe tem que ter leite de algum lugar para dar para aquela criança e ela está estressada, o bebezinho dela está ali, por mais que o pai também esteja do lado, a rede de saúde sempre cobra das mães. E acho que o primeiro ato de autocuidado, que não fui eu que tive, foi a minha sogra que teve essa ideia, foi
um dia ele já estava no quarto, então na UTI a gente não dormia com ele, mas no quarto ela disse, você precisa ir para casa, descansar. Você não pode. Eu só chorava. Eu passava o dia inteiro com ele no colo, tentando amamentar e chorando. E aí ela disse, você precisa descansar. E eu não queria. Não, eu sou mãe dele, eu tenho que ficar aqui. Mas eu já não raciocinava mais. E aí foi a primeira vez que eu percebi, assim, eu preciso realmente sair daqui de dentro, ir para casa, tomar banho, dormir na minha cama, nem que seja um dia. E aí a gente criou uma rede. Então eu ficava 2 dias, aí depois ficava a minha mãe, a minha sogra e o meu marido. E aí eu ficava 2 dias e todo mundo ia se revezando até ele ganhar alta. Não foi fácil. E depois eu entendi que isso ia se repetir muitas vezes na minha vida, porque o Igor já foi internado com bactéria, e aí, por mais que eu tenha o privilégio, como a Marise e você, Verônica, falaram, de ter um parceiro do lado, nunca é fácil, porque a gente não quer ceder. A última internação do Igor foi em janeiro do ano passado, e por pseudomonas. Eu fiquei 11 dias ininterruptos no hospital. E aí o meu marido, eu também quero ficar. E aí eu não queria ceder, porque eu achava que era o meu papel. Então, o mais difícil, eu acho, é a gente entender que a gente precisa, às vezes, dar um passo atrás para se olhar, porque a gente entra numa montanha-russa tão louca e depois a gente não consegue ter forças para dar seguimento ao tratamento. Então, eu acho que o mais importante, se eu pudesse, não é uma dica, porque eu estou abrindo o coração, na verdade, é quase um depoimento, mas eu acho que o mais importante do que eu vivi é aprender a enxergar que o outro precisa participar, mas deixar com que ele participe. E quem me ensinou essa lição foi a minha sogra, e eu devo muito a ela isso, porque a gente fica essa leoa doida mesmo. Outra coisa de autocuidado que eu queria dividir com vocês, eu também tenho tentado fazer atividades físicas, mas eu sempre quero encontrar o melhor dia, o melhor horário, o melhor lugar. Eu não quero que ninguém me atrapalhe, então eu quero o ideal. E o ideal não existe em pandemia, com uma criança junto em casa o tempo todo. Aí eu comecei a observar que o meu marido, ele cria um momento, tô indo treinar. E eu nunca tenho essa iniciativa. Tô indo treinar, tô indo fazer. Eu espero que esse momento aconteça. Então, eu comecei a tentar virar a minha chave. Bom, se eu não posso fazer no horário que eu gostaria sozinha, porque eu preciso cuidar do Igor, porque 10 da manhã seria lindo ir correr na rua, fazer, mas eu não posso. Então, eu faço com que ele participe. Isso tem me ajudado muito, porque além de eu me cuidar, é uma forma de eu estimular o Igor. Inclusive, até no blog eu mostro, às vezes eu faço o jump para mostrar para ele que ele precisa fazer a cama elástica. E ele fica atrás de mim gritando, vamos lá, mamãe, você consegue! Aí eu coloco na televisão, no YouTube, aulas de jump e as pessoas ensinando e ele atrás gritando. E aí eu vi que esse é o meu momento, esse é o meu autocuidado. Talvez não seja aquele meu ideal de consumo, de ou ir para uma academia, ou me exercitar ao ar livre de manhã cedo, como eu gostaria, porque eu preciso estar em casa dando conta do resto, mas eu preciso criar esse momento. Ele não cai do céu. E na pandemia eu aprendi isso, porque eu tive que abandonar, entre aspas, a minha profissão na rua para trabalhar dentro, então a gente acumula muita coisa. E isso eu aprendi com uma amiga que é mãe solo. Eu vejo ela acorda de manhã e ela medita enquanto o filho está dormindo, e quando ele acorda, ele entra na rotina dela. E ela consegue fazer as coisas, ela tem que acordar mais cedo para ter o seu momento, mas é isso. A gente precisa também criar esses momentos, criar esses horários, porque senão a gente acaba sendo engolido, né, pela essa loucura toda. Outra coisa que eu queria falar com vocês, de autocuidado, de autoestima também, eu acho que tem muito a ver com autocuidado, é que a gente está vivendo uma loucura tão gigante nas redes sociais, dessa perfeição que não é real, que não existe, que a gente às vezes fica seguindo perfis e pessoas que nos trazem uma sensação de perfeição e de vida maravilhosa que não acontece do lado de cada tela. E a gente se frustra, e a gente se cobra, e a gente vê o corpo perfeito, a família perfeita, e nem sempre é assim. Então, nessa pandemia, eu aprendi a excluir algumas pessoas que eu seguia, e a seguir outras mulheres que
têm corpos reais, mulheres que têm uma família real, que o filho chorou hoje de manhã, inclusive eu postei, o meu fez xixi na minha cama. Acontece. E aí isso vai me dando força. Então, assim, eu acho que é uma rede que a gente vai criando de tentar compartilhar coisas reais, que a gente possa se ajudar, que a gente possa mostrar para outra, olha, você não está sozinha. Eu também tenho as mesmas dificuldades, acontece do mesmo jeito do lado de cada tela. E para quem é mãe solo, eu tenho algumas amigas mãe solo, eu admiro tanto, porque assim, a gente tem o privilégio de ter um homem do lado, e às vezes a gente ignora, que a gente não abre espaço. E vocês, sozinhas, conseguem fazer tanto, muitas vezes, melhor do que nós. Então, eu acredito que vocês são o exemplo de força, sabe? Que a mulher precisa ter autocuidado. Vocês são esse exemplo de força. Eu não quero tomar muito do tempo, porque eu quero que vocês mandem as perguntas para nós. Então, acho que é isso, Verônica. Um depoimento breve e abrindo o coração, né? Eu acho que é o que a gente mais está fazendo aqui, né, Dé? Abrir o coração, falar um pouco sobre isso que é tão real, né? E também, para não tomar muito tempo da nossa discussão ali, vou pegar só 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, sobre a questão que você falou das redes sociais e o como isso nos consome hoje em dia, né? A gente está num fluxo tão intenso de ansiedade, de busca por notícia, de querer estar conectado, de ultra conexão, porque é trabalho pelo celular, é um momento de lazer pelo celular, é tudo pelo celular, pela tela, pelo computador, escola, enfim, tudo. Então, assim, quer seguir, siga alguém que te faz bem, que te completa, que te traz reflexões bacanas, siga quem é parecido, não quem te faça sofrer, enfim. Eu também fiz esse exercício e me fez muito bem. A questão do ceder, né, o dar o espaço para que as pessoas também consigam ajudar, que você falou que a Maris também tinha muito bem pontuado, e uma coisa que também queria só, para finalizar, pontuar, que você disse sobre criar o momento, né, quando a gente conversou na sexta-feira sobre esse nosso papo hoje, eu citei um exemplo para a gente entender como isso não acontece só na casa de nós réis mortais. Eu estou assistindo um documentário no Netflix da Michelle Obama, esposa do ex-presidente Barack Obama dos Estados Unidos, e ela fala no momento do documentário, de novo, para a gente ver que isso não acontece só na nossa casa. Ela disse, poxa vida, a gente tem filho e de repente o Barack levantava e ia para a academia, eu ficava aqui cuidando das crianças, falava, como é que você vai para a academia? Mesma coisa que você falou. Até que um dia ela fala, eu virei a chavinha na minha cabeça e pensei, gente, mas eu não movi um palitinho para ir na academia, ou para fazer exercício em casa, ou para, vem cá, filha, vamos aqui do meu lado, mamãe vai se exercitar, tentar de alguma forma estruturar e criar o momento. Então ela fala que quando ela percebeu que ela precisava criar o momento de autocuidado dela, que ela precisava minimamente se esforçar para que isso acontecesse, tudo se transformou. Então é só para a gente também sentir que é um desafio, seja aqui na Terra ou seja em outras dimensões. Bom, vou pedir para a Marisa entrar nesse bate-papo aqui com a gente e vou começar a ler aqui as interações dos participantes. O pessoal está elogiando demais, todo mundo feliz. Alex Arruda sempre com a gente, Jéssica mandando beijo, tem recadinhos de amor hoje também, Cristiano falando que Pedro tem um orgulho e muita sorte de contar com essa mãe, tem sim, Luísa também, Igor também tenho certeza. Alcione Cipriano falando aqui para Maris, você é sensacional, muito bom te ouvir. A Klaus Chipansky falou que a Valentina entrou na adolescência e se fechou bastante, que não quer mais que ela poste sobre a fibrose cística, enfim, que quer estar fazendo terapia. E aí eu queria direcionar essa fala para a Marise, por favor, considerando que ela já tem filho adolescente. Como que você lida com isso, Marise? Se puder compartilhar alguma experiência com a Clau, por favor. Clau, isso acho que assim, a minha filha mais nova, Luísa, né, embora ela não tenha Francisco, ela entrou na adolescência nessa pandemia, e eu acho que a gente não tinha assim, um referencial para lidar com isso antes, né? Então, tanto Luísa quanto Pedro, né, que também é um adolescente com 16 anos, os dois estão assim nessa adolescência, dentro de casa,
E aí, embora tudo que a Débora falou, e concordo tudo em relação à questão das redes sociais e tudo mais, mas toda a sociabilidade deles agora virou dentro do computador, né? Fazer amigos dentro do computador, fazer festas pelo computador, agora, aos poucos, eles estão voltando para casa. Eu acho que esse é um momento de, assim, Cláudia, de muito confronto, né? Aqui em casa a gente tem tido, assim, dificuldades. Eu acho, assim, eu não sou psicóloga nem nada, mas eu acho que, assim, essa adolescência, ela é aquele momento, assim, que a gente olha para os nossos filhos, assim, ai, mas eu não vi isso vindo, eu achei que eles não iam ser desse jeito, e eles olham para a gente e dizem assim, poxa, mas meus pais não eram assim, eles eram mais legais, e a gente tem que lidar um pouco com essa não é um desapontamento mútuo, assim, e ao mesmo tempo aí exercer essa reconstrução, assim, escutar, assim, o que está acontecendo, né? O que esse silêncio quer me dizer, e lá pelas tantas brigar um pouco com isso também. Eu vou lá e tiro a luz daquele quarto, e às vezes eu me atrapalho, eu vou lá e brigo com o Pedro mais do que eu gostaria, às vezes, pelo tratamento, e aí ele me diz, assim, que ele não está muito bem, e aí eu não... Eu quase digo assim, filho, tá tudo bem, mas faz tua fisioterapia, depois a gente conversa. E eu fico imaginando assim, poxa, se eu tivesse, né, 16 anos, essa pandemia, não tivesse muito bem, da onde que eu ia tirar essa coisa, né, para fazer essa fisioterapia? Então, acho que a gente tem que ter muita escuta, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que estar ali dizendo, olha, vai passar, a adolescência também vai passar, essas coisas vão passar, e a gente está junto, está aqui, quando você quiser, a gente está próximo, e a gente vai errar, né, gente? Mas vamos errar, vamos acertar, mas realmente esse momento, acho que ele está desafiador para todas as famílias, né? Porque a gente nunca esteve tão junto, e aí estar tão junto se implica em se olhar muito, e às vezes esse olhar muito também fica complicado, né? A gente está muito junto, tá? Sem poder eu ir para os meus amigos, eles irem para os amigos deles, enfim, isso deixa tudo mais difícil, né? Nessa hora. Eu acho que eu não disse nada que ajudasse, mas enfim. Certamente ajudou bastante, não tenha dúvida disso. E a Gabi, inclusive, está... Hã? É que é um desafio, né? É um desafio. Que eu e a Débora ainda não podemos compartilhar, né, Débora? A não ser com raras lembranças da nossa adolescência, do quanto também foi desafiador para os nossos pais. Agora a gente consegue entender um pouquinho mais. Mas a Gabi está falando muito isso também, né? Da rede de amigos e mães e pais de pessoas que têm fibrose cística também, que é o que você acabou de se disponibilizar para a Cláudia, também você se encontrar no semelhante, né? Se encontrar naquele que vive algo parecido com você, que é como a Débora também mencionou, sobre seguir quem te agregue nas redes sociais, quem te ajude a pensar, a refletir, e não aquilo que é idealizado, que nos bota mais para baixo em sofrimento do que qualquer outra coisa. Então, Gabriela Corrêa fala que o dia a dia da gente tem que escolher pessoas para andar lado a lado, parentes, isso, amigos, seja quem for. E, Verônica, um grande exemplo foi o primeiro encontro aqui do Rodando Brasil, né? Que todo mundo fez um pacto, de certa forma, de autocuidado, assim. Exato. Né? E aí, essa coisa, assim, eu queria falar também, quando eu falei que a gente correu aqui em casa, eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, assim, né? Mas aí o Cristiano pôs lá a gente tem os grupos de WhatsApp da equipe de fibra, que é um grupo muito legal, e aí ele colocou lá a foto, eu, Pedro, correndo dentro do apartamento, daqui a pouco veio outra que correu no estacionamento do prédio, eu falei, gente, o estacionamento é uma boa, veio outra, então, assim, eu queria dizer quanto o Instagram, dizer um pouco assim, né, seguir as pessoas legais, o quanto o Instagram da equipe de fibra, o WhatsApp, mesmo o Facebook, o quanto ele vai ajudando a gente, assim, quando a Gabriela corre, coloca lá e coloca uma foto linda, né, meu dia, e aí eu vou, quando a Cláudia conta alguma coisa, quando o Lucas mostra lá quanto que ele tá, quanto que ele cresceu, né, tá, já é um atleta, né, sim, número 1, assim, o quanto é legal a gente ver isso, e aí, né, a Rose remando, aí a gente vai começando de novo, assim, a gente está sempre recomeçando. Então, isso é muito bom também. É um lugar que ajuda muito, assim. E é um puxa o outro, né? É o um puxa o outro, né?
Exatamente. A Jéssica fala aqui com a Débora que a história bate muito com a minha e da minha mãe. Quantas vezes minha mãe me deixou de comer para ficar comigo na UTI, no CTI, né? Então, só quem é mãe entende, né, Débora? É verdade, é verdade. E quando come, né? Eu lembro muito disso, assim, ele bebezinho, eu tinha medo de sair e deixar ele sozinho. E isso é muito difícil, porque aí você não almoça, e aí você não janta, e aí você não toma banho. É muito pesado para as mães, né? E sempre sobra para a mãe. E aí o médico vem e dá a notícia pesada para a mãe. E a mãe tem que contar para o resto da família, que já nem entende tanto assim. E ainda tenta amenizar e falar: ah, mas vai passar, é só uma gripe. É muito complicado. Mas a gente precisa, eu acredito que, até mesmo quando está internado, porque eu já vivi isso, a gente sempre cria laços, né? Nem que seja com a equipe da enfermagem, se for algum lugar que tenha outros mães e pessoas próximos, assim, no quarto, a gente faz amizade, uma ajuda a outra. Essa rede de apoio é sempre muito importante, né? Mesmo que não sejam pessoas que vivam a fibrose cística, mas estão lá na mesma condição que a gente. E ajuda. Eu lembro exatamente de uma noite, eu estava no Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui em Santa Catarina, ele é especialista em fibrose cística, e ele é público, e no quarto eram 4 famílias, e eram só bebezinhos. Então, eram as 4 de madrugada com seus bebezinhos no colo e falando sobre mamadeira. E aquela noite foi tão tranquila, porque a gente precisa justamente disso, né? Desse colo, né? Que a gente pode encontrar num semelhante da família, num amigo, ou então quando a gente está nesse momento mais hard da nossa vida, que é na internação, a gente sempre encontra essas pessoas no caminho, mas precisa se abrir e deixar que elas cheguem até nós, né? Exatamente. Não são dias fáceis os que temos vivido, mas vamos nos apegar a quem pode nos ajudar, né, Dé? Com certeza. A Ione está aliás, a Alcione está falando, ouvir vocês hoje é um estímulo, impulso para a vida, virar a chave é preciso, então que seja um novo desafio aí, que a gente vire a chave, que a gente crie o nosso momento, que a gente lembre da gente. E aí, se vocês me permitem também fazer um gancho aqui, para as mães e pais, enfim, pessoas que têm fibrose cística como eu e que também têm filho. E eu me lembro muito bem de uma vez que a minha médica falou assim para mim, Vero, a minha preocupação com você não é a sua gestação, porque o máximo que pode acontecer, eu te deixo no oxigênio, te deixo de repouso 9 meses. O problema é depois, quando nasce, porque para criar uma criança, aí sim você precisa ter fôlego, você precisa ter muito cuidado. E me marcou também um segundo episódio, assim, muito severo aí, que foi quando a Helena estava com quase 6 meses, e eu ainda lutando muito para conseguir amamentar, exclusivo, livre demanda, e minha saúde piorando muito, e eu com pneumonia. E aí eu tive que, de fato, enfim, parar de pensar naquele momento no que era melhor para ela, que no meu entendimento era o aleitamento materno e tudo mais. E isso era uma idealização muito mais minha do que qualquer outra coisa, né? Assim, a gente sabe que milhares de crianças, por N fatores, são alimentados por fórmula e o que importa é ele estar alimentado, o que importa é o amor. E eu abri mão dessa minha própria idealização porque eu precisava estar bem para cuidar da Helena, antes de qualquer coisa. E eu estava prestes a ser internada com pneumonia, enfim. Então, a gente também tem que pensar que quanto pinguinhos de autocuidado diários, mínimas gotas de autocuidado diários, numa grande escala e em longo prazo, servem de uma grande progressão positiva aí de cuidado, né? Então, não deixar o tratamento, você que tem fibrose cística e tem filho, e tem família, e tem trabalho e tudo mais, pensar que o nosso autocuidado também deve existir. Não só o tratamento diário, que a gente já tem cumprido aí de pelo menos 2 horas por dia, mas também de todo o restante de cuidado de saúde mental, de ter boas redes de apoio, de ter boas redes de convivência. A Heloísa está aqui dizendo que é um desafio muito grande, Rosângela também falando que é preciso a gente sempre tomar iniciativa, e a Ione Nicolini disse que é verdade, que não é fácil tomar conta de tudo sozinha. E aí queria pedir para a Débora também falar, que você comentou, né, sobre as suas mães, que são suas amigas que são mães solos, contar um pouquinho disso, como é desafiador, né? A gente está aqui falando de cenários onde a gente também tem ajuda, mas para quem não tem, se você puder falar um pouquinho disso.
Opa! Com certeza, as minhas amigas solo são de crianças pequenas, inclusive, o que é mais difícil. Não sei também, porque ouvindo a Maris falar na adolescência também não vai ser muito fácil, né? Mas o difícil que eu digo, porque elas. Eu sempre falo isso, assim. Uma menina é mãe solo de criança com fibrose cística, e as outras duas são crianças que não têm fibrose cística, e eu vejo que a entrega é semelhante, porém, com a criança que tem fibrose cística, a mãe praticamente ela é um paciente também, porque se eu não fizer no Igor a inalação, ele não faz. Se eu não sentar para lanchar com ele, ele não lancha. Se eu não fizer fisioterapia, ele não. Então, assim, é muito mais difícil, e eu percebo nessa minha amiga a parceria que ela criou com o filho. E mesmo eu tendo o meu marido e tendo a rede de apoio das avós, eu também preciso criar e aprendi, observando a rotina delas, o quanto é importante a gente criar essa parceria com os filhos. O momento também deles entenderem que quando as minhas amigas estão fazendo as atividades físicas, eles estão do ladinho, brincando. E quando ela está fazendo. Tem uma amiga essa com a fibrose cística que é muito legal, porque aí quando ele faz a inalação, o menino está fazendo o tratamento, ela sempre está fazendo a ginástica dela. E aí depois ele termina, e aí ele vai fazer o exercício, e aí ela vai cozinhar. Então, ela consegue criar uma rotina que ela consegue se cuidar dele, só que é muito difícil, a gente precisa ter uma regra, né? Se colocar no compromisso. Isso também é importante, né? Eu percebo que quando eu me coloco no compromisso, amanhã eu vou acordar a tal horário e não vou botar 10 minutos de soneca, eu vou levantar. O dia é diferente. Porque a gente também tem eu sinto em mim esse medo do novo, de assumir o compromisso de eu preciso me cuidar. É fácil falar, eu preciso me cuidar, eu preciso achar um tempo para mim. Eu preciso. Esses dias eu falei para os meninos aqui em casa: podem sair, eu quero ficar. E aí eles: mas por que você quer ficar? Eu quero ficar porque eu quero ficar sozinha. E aí eu fiquei pensando nessas minhas amigas, elas não têm esse tempo, né? Eu quero ficar sozinha. Podem ir, não, eu preciso ficar o tempo inteiro com meu filho. Então, criar a parceria, sabe? Então, é difícil, é extremamente difícil, mas eu acho que com conversa, a criança entende, dependendo da idade, que ela precisa deixar a mamãe fazer, trabalhar, ou ela tá do lado. O Igor brinca que ele tem um escritório dele do lado do meu, então enquanto eu trabalho, ele desenha. E aí eu consigo fazer as minhas coisas, nem que seja ler um livro online, mas já é uma forma de autocuidado, porque autocuidado não é só atividade física, né? O mental também. Exatamente. Marise, quer complementar? Eu fiquei pensando assim, cada idade, né, tem as suas dificuldades, assim, e lembrando da pergunta da Cláudia, assim, e aí não é, cada idade tem as suas dificuldades e tem seus encantos, né, tem as coisas absolutamente maravilhosas também, né, e acho que esse é o privilégio da gente ver eles crescerem, né, porque a gente vai viver todas essas coisas e ainda bem que a gente quer viver todas essas coisas. Eu acho que uma coisa muito que acontece na adolescência é que eles vão começar, até então, quem se relacionava de certo modo com a fibrose cística éramos nós, né? E na adolescência, não é só o tratamento que passa a ser protagonizado por eles mais, né? Mas eles também vão significar isso, eles vão dizer o que eles querem falar, ou se eles não querem falar, ou como é que eles vão contar para os seus amigos, ou não vão contar, ou querem, né? Então, acho que essa coisa de não querer falar sobre a fibrose cística, acho que também é um direito deles, assim, né? Eu sempre falava aqui com o Cristiano, assim, que tinha coisas, assim, que eu queria que o Pedro pudesse escolher. Eu quero que, quando ele entender o que está acontecendo, eu quero que ele possa escolher, se eu quero ir lá dar palestra, eu quero fazer isso. Tanto é que ele fez isso muito naturalmente, agora ele não tem tanta vontade de fazer, talvez daqui a pouco ele tenha de novo. Eu acho que o importante também é eles poderem ter esse espaço de escolha, porque, de certa medida, a gente tem algumas coisas que a gente não escolhe, mas essa forma de viver isso a gente pode escolher um pouco. Eu acho que isso é importante também. Né, gente? Isso também é um autocuidado, né? Um cuidado deles, assim, escolher para quem falar, como falar, de que modo, né? O que quer dizer. Então, acho que isso é importante a gente ficar atento também
a isso, né? Eu queria complementar, posso? Claro, por favor. Que a Marise falou, e eu penso muito nisso, e tenho pensado cada vez mais. Você falou de ele ter vontade de falar sobre. Quando a gente tem um filho menor, é como falar sobre, o momento de falar sobre, né? E explicar ou não, deixar que ele pergunte ou não, e isso impacta muito, eu percebo em mim, no meu psicológico. Quando ele está crescendo, agora que ele está maior, esses tempos eu estava com uma camiseta da ACAN, da nossa associação em Santa Catarina, e aí tinha uma frase escrita, fibrose cística, e ele pediu para eu ler inteiro. E aí, quando chegou na hora, eu falei, ele me escuta tanto falar, sabe aqueles 5 segundos, se eu falar isso, ele vai me perguntar o que é, mas como eu vou responder, e o que eu digo agora, e isso também é uma tortura para nós, que temos filhos menores, né? Então, o que a Marise falou de perceber esse momento e deixar livre. É também difícil quando tu tem um filho pequeno, né? Você não sabe exatamente o momento. E isso vai gerando uma pressão psicológica e é bem difícil de lidar. Eu tenho essa dificuldade. E também, né, Débora, é o quanto falar, né? O como e o quanto, porque às vezes é só um pouquinho, a gente, é só o que ele quer. Né, a criança está perguntando. Eu tenho uma história bem engraçada, que foi a primeira vez que o Pedro foi na escolinha, assim, e tinha que tomar enzima. E aí eu fui conversar com a professora, assim, e a professora disse, não, imagina, as crianças nem vão dar bola, imagina, isso é super normal, tal. Só que ela me disse assim, não tem nenhum problema, imagina, vai ser super natural. Mas sabe que você podia ficar aqui no primeiro dia? Eu falei, não, tá bom, né? Eu, mãe de primeira viagem. Aí fiquei, aí na hora do lanche ele veio, eu falei, tá, filho, a enzima, quando eu dei a enzima, 15 crianças, o que é isso? Ele toma sempre? Pra que é isso? Eu também quero. Eu fiquei assim, e a professora, né, sumiu. E aí eu fiquei assim, não, olha só, todo mundo tem isso aqui, né? Já vem dentro de si, todo mundo tem enzima para ajudar a quebrar a comida, né? E fazer a digestão e tal. Só que o Pedro faltou um pouquinho, veio faltando um pouquinho. Então ele toma todo dia o que falta. Bom, porque eu fiquei pensando, se você quer um remédio, ele vai tomar sempre, começa. E aí, na hora, assim, saiu isso, assim, né? Não sei se foi uma boa solução, mas aí as crianças assim, tá, foram embora, mas na hora foi assim. Então, o que a gente conta, né? O que a gente fala, e assim como a gente, quando recebeu o diagnóstico, e aí eu acho que tem mães aí, talvez mães mais velhas, né? Tem mães que a gente sempre fala que falam com as mães, mas também tem uma coisa que acontece, é que não escutam as mães. As mães que estão dizendo, olha, tem uma coisa errada, está acontecendo alguma coisa, isso não é normal, e aí o médico começa a dizer, você que é nervosa, você que é ansiosa, você que não sei o quê, você está com depressão pós-parto, a gente sabe dessas histórias também, né? Então, como a gente é acolhido nesse diagnóstico e como contam para a gente, tem muito, como dizem pra gente, tem muito a ver do como a gente vai poder lidar com isso também. Então, acho que esse é um momento tão importante e acho que nesse sentido, assim, não é falar, mas assim, acho que o Instituto e as associações fazem um trabalho maravilhoso de acolher esses pais, porque tem um jeito de falar nisso que dá essa autoestima, que diz, olha, você vai conseguir, é difícil, mas não é tanto, dá para fazer, sabe? E vai recuperando aquela confiança, né? Eu lembro bem, assim, porque é interessante, né, Débora, eu não sabia, Pedro também ficou na UTI quando nasceu, mas foi por uma coisa completamente distinta, não tinha a ver com fibrose cística, mas foi um susto também, precisou fazer uma cirurgia. E aí eu lembro, assim, que foi aquele sufoco, exatamente isso que tu conta. Aí a gente pegou, eu lembro o dia que ele saiu do hospital, eu e o Cristiano praticamente saímos correndo do hospital, entramos num Fiat Uno de táxi, assim, alta do hospital. E aí depois a gente foi fazer o teste pezinho, com muito atraso e tal. E aí quando veio o teste, quando veio o diagnóstico francisco, eu falei assim, gente, a gente passou por tudo aquilo lá, e aí veio essa coisa, assim, né, uma doença genética e tal, no primeiro momento veio aquela coisa assim, puxa, não vou dar conta disso, né? Então, assim, como alguém conta pra gente, como a gente recebe essa notícia, também é um cuidado, né? Aqueles que tiveram a sorte de ter uma pessoa que pôde fazer isso de uma forma boa, é muito bacana, é muito importante também.
Eu queria só complementar o como a pessoa conta. Eu estava conversando com algumas mães aqui de Santa Catarina e se tiver o pessoal da área da saúde, seria importante que eles também refletissem sobre isso, porque tem um impacto gigantesco na saúde mental dos pais. Como conta que vai ter que internar? Aqui é muito comum, em alguns casos, assim, já vem com a mala pronta, porque se precisar, é muito doído para uma mãe e um pai sair para uma consulta de rotina e já ter que levar a mala pronta. Isso deve acontecer em outros lugares do Brasil. Então, não pode contar assim para a gente. Por mais que a gente saiba que corre o risco da internação, é sempre dolorido. Sempre é uma dor diferente, né? Sim. Me lembro muito de ir para consultas e minha mãe e a minha irmã, a minha irmã mais nova, que era sempre também uma cuidadora minha, já meio que escondidamente deixarem a bolsinha e levar na mochila da minha irmã muitas vezes. E a mochila era utilizada. Então, e eu me lembro que como o meu diagnóstico foi tardio, Débora, você falando sobre como a gente recebe a notícia, no momento em que eu recebi meu diagnóstico, minha preocupação foi mais com o que a minha mãe estava ouvindo, pelo fato de que a pessoa em questão era a filha dela, do que lembrar que a pessoa em questão era eu. Porque eu fiquei pensando, falei, gente, a minha mãe está recebendo uma notícia, porque a forma que eu recebi a notícia realmente não foi das melhores, de condução mesmo, da explicação e tudo mais. Foi bastante traumático, assim, o momento, mas, enfim, não sei se é porque eu já estava me formando em psicologia ou se porque minha preocupação maior era com a minha mãe, eu tentei meio que processar, mas de fato é desesperador. Gente, o papo tá tão bom, tão bom, tão bom, e o pessoal tá interagindo tanto aqui, tá todo mundo dando parabéns, Claudiana dizendo parabéns para vocês, que o bate-papo foi excelente, a Ângela se identificando super com os relatos, que o filho dela tem uma rotina super pesada, mas que ama se exercitar, que ela nem acredita na força sobrenatural que ele tem, e acho que é nisso que todo mundo se apega, né, gente? Na força que essa criançada traz, que essas pessoas trazem, que os filhos trazem. E, enfim, eu falo de uma posição de quem foi cuidada por uma mãe muito amorosa, por uma família muito, muito amorosa, não tem como não se emocionar, né? De falar de quem cuida da gente com tanto amor e tanto cuidado. Então, nesse papel aqui de quem é cuidada, graças a Deus minha filha não tem fibrose cística, mas no papel de quem é cuidado por vocês, queria deixar esse carinho também, esse agradecimento, que vocês não têm noção do que a falta de sono, a falta de noites bem dormidas, a falta de almoço e de janta, o que isso se transforma em potência, amor e saúde para nós. Então, como filha de pais cuidadores, queria agradecer cada pessoinha que está aí do outro lado e se vendo nos relatos de vocês duas e se vendo nesse amor que vocês transbordam pelos filhos. Falando de mãe solo, fiquei pensando muito na Manu, que está nos assistindo ali também. E Manu falou que no momento em que ela não está fazendo alguma coisa, a Olga já vem e fala para ela: mamãe, a tua yoga, mamãe. E hoje eu tenho uma mini cuidadora também, né? Helena vem com o meu shaker atrás de mim: mamãe, mamãe, inalação, mamãe. Então, que possamos nos encontrar aí nesses abraços, sejam virtuais, sejam à distância, seja no abraço de quem está em casa com a gente, que a gente possa sempre revigorar e nunca deixar de se cuidar, né, gente? Eu acho que isso é o mais importante. E o recomeço diário, que é uma coisa que vocês duas falaram muito também. Ninguém está aqui para dizer que faz tudo direitinho todo dia, nem nós enquanto pacientes, nem vocês enquanto cuidadores. Isso não existe, nem em filme, vamos lá. Isso é só coisa de... Acho que nem de blogueira do Instagram, porque deve acabar a foto, elas devem deitar no sofá. Então, que a gente possa aprender a recomeçar todos os dias. Uma frase que o Cris sempre fala: tá cansado? Aprenda a descansar, não a desistir, né? Eu acho que mais do que com a mensagem que a Marise falou para a gente de haja... Ai, meu Deus! É ele, gente. Ô, Pedro, faz a tia Vero morrer de falta de ar aqui. Que coisa mais linda! E agora? Não tem mais o que falar, gente. Depois de um abraço desse ao vivo, depois de um beijo desse do filho ao vivo, aguenta, coração. Esse Rodando Brasil é só emoção. Forte.
Oh, meu Deus do céu. Na próxima a gente manda lencinho de papel para as participantes, para todo mundo. Gente, queria agradecer demais, demais, demais vocês estarem aqui agora à noite conversando, inspirando e deixar aí a mensagem final que vocês querem deixar para quem está nos assistindo antes de passar o nosso vídeo de todo dia. Olha, Vero, eu queria dizer uma coisa que eu fiquei pensando aqui dessa fala, assim, para inspirar a gente. Eu não sei, mas eu acho que todas nós, né, a gente batalha tanto, assim, para os nossos filhos irem para o mundo, né, para eles crescerem, para eles conquistarem tudo que eles podem conquistar e para dizer para eles que eles podem, né, que eles podem se cuidar, que eles podem estudar, que eles podem trabalhar, que eles podem amar, que eles podem tudo isso. Então a gente tem que lembrar que a gente também pode, porque se a gente não fizer isso com a gente ensina pelo exemplo. Às vezes a gente não vai conseguir todo o tempo, mas acho que essa é a grande lição, assim, para mostrar para os nossos filhos que eles podem fazer todas as coisas. E claro que vai ter um momento que é mais difícil uma coisa, mais difícil outra, vai ter que intensificar, vai ter que ter escolhas. Isso é da vida, é da nossa vida. Mas a gente já começar a fazer isso, né? Já começar a exercitar isso, já começar a continuar fazendo o que a gente gosta, continuar trabalhando o que a gente gosta, continuar criando, né? Que é uma coisa que a gente gosta. Então, eu acho que isso é um desafio, né? Seguir tentando essa figura, né, que eu sempre falo, equilibrar tantos pratos, né, mas isso é a vida de todos nós, cada vez mais, né, a nossa vida é esse desafio constante, assim, né, e equilibrar com leveza. Então, espero que a gente consiga, né, e que quando a gente não conseguir, vem uma mãozinha ali para ajudar, né, uma mãozinha amiga para ajudar. É isso que eu desejo para nós. Eu queria... Obrigada por ser minha mãozinha, viu, Marise? Digo mesmo. Débora. Eu queria só fazer um agradecimento a vocês todos, as duas parceiras aqui, os que estão em casa, e convidar que todos os dias a gente possa fazer um mergulho bem difícil, que é um mergulho interno, parar, se observar, tentar perceber o que está faltando, se é mais música, se é mais abraço, se é mais conversa, se é mais exercício, mas que a gente precisa parar e se perceber. Que não vai ser fácil sempre, a gente sabe das nossas rotinas, a gente sabe da pandemia que a gente está vivendo, mas que é importante que a gente consiga se olhar um pouquinho, se cuidar um pouquinho. E esse cuidado pode ser fazer a comida que a gente mais gosta, fazer um bolinho para tomar café. Tudo isso é autocuidado, para que a gente possa seguir em frente e que a gente encontre outras mãos para poder dar as mãos, como as de vocês que eu encontrei, que a gente possa criar sempre mais abraços e mais mãos se apertando, porque é aquela frase que juntos a gente é mais forte. E outras pessoas, um cuidando do outro, a gente consegue ir mais longe para a gente, para os nossos filhos. É isso, obrigada, obrigada. Oh, meu Deus, que delícia de noite, que delícia de conversa. Obrigada pelo presente que vocês nos deram, de abrir o coração. Obrigada a cada um que esteve aí se emocionando. Claudiana pedindo caixinha de lenço grátis já. Tem que ser assim, gente. Vamos colocar no próximo projeto. Tem que ter caixinha de lenço chegando em cada porta. Bom, vou chamar agora, agradecer mais uma vez vocês duas e chamar agora, então, o nosso vídeo final, que vem aí recheado também de boas emoções para terminar a nossa segunda-feira. Pode rodar. Oi, eu sou Elaine Ferreira, cuidadora e mãe de duas princesas, Maria Cecília e Clarice. Eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina como mãe, como cuidadora. O que eu posso falar é que nós, a família inteira, ela tá no trabalho de cuidador também, né? A família é muito envolvida no tratamento da fibrose cística. Não tem como não envolver. Todo mundo muito empenhado no cuidado. É um tratamento que exige muito da gente. E como mãe, a gente já tem aqueles medos, né? A gente já trabalha com medo. E como cuidadora, a gente quer fazer tudo com muito zelo, né? Que é o que o tratamento exige.
Então, hoje, a Maria Cecília, de 4 anos, ela tem um tratamento um pouco mais cheio, né? Ela tem as bombinhas, né? Clenil, Aerolim para tomar, em caso de crise, o Aerolim no caso. Ela faz o uso de alfa-dornase uma vez ao dia, que é o Pulmozyme, né? Que a maioria dos fibrocísticos faz uso. E ela faz as fisioterapias respiratórias ao longo todos esses anos. A gente teve um cuidado agora, nesse momento de pandemia, de dar uma escapadinha presencial e fazer as manobrinhas em casa. Porque aqui em Belo Horizonte a gente passou por um momento muito crítico, então a gente preferiu não, né, se afastar um pouquinho. Mas a gente conta com a ajuda da Bruna, que é uma profissional muito tranquila, muito capacitada. As duas se dão muito bem, a Maria Cecília faz o tratamento direitinho, e aqui em casa a gente faz as manobrinhas. Ela é uma criança muito ativa, então ela pula muito, brinca muito, corre, ela tem um pula-pula aqui em casa, ela pula o tempo todo. E isso contribui muito pro desempenho dela, né? A função respiratória, né? A gente tem muito esse cuidado. A Clarice, por sua vez, não tem manifestação respiratória. Então, o tratamento dela hoje consiste em as manobrinhas que a gente faz, né? Mesmo no intuito de prevenção. Às vezes ela tosse um tiquinho, mas nada que é importante. Mas a gente faz com controle preventivo. E ela hoje faz uso só das enzimas pancreáticas, que ela faz uso daquela 10.000 microgramas. E a Maria Cecília também faz o uso dessa de 10.000. A cada refeição ela toma uma. Nosso maior desafio hoje é a alimentação da Maria Cecília. Maria Cecília tem um ganho de peso muito lento. Eu acho que a maioria dos pais e cuidadores tem essa preocupação, né? Ela tem um ganho de peso muito lento e a gente tem um cuidado de estar ofertando sempre a dieta hipercalórica, que ela tem que fazer uso, mas ela começou a desenvolver uma seletividade nos alimentos que a gente não tinha antes. Ela comia pouquinho, mas comia de tudo. Hoje ela começou a escolher. Então é um desafio. A gente está passando por uns momentos aí de altos e baixos com ela. A gente sempre relata isso para a equipe, né, que acompanha ela aqui no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Eles têm ciência disso, é um ganho de peso difícil, mas a equipe sempre trabalha com uma dieta, uma sugestão, a equipe da nutrição sempre está apoiando a gente nisso, mas é uma coisa muito complicada, porque a gente tem muito medo, né? Igual eu falei antes, a gente fica com medo de tudo. De uma hospitalização nova, de um tratamento novo, mais invasivo, e é o que a gente não quer. Mas o que eu tenho para falar é que a gente precisa ter consciência, né, na nossa mente, que o tratamento ele tem que ser certinho, tem que tomar cuidado com o ambiente que a criança fica, né? A gente tem muito cuidado aqui com a higienização do local, os banheiros, o contato com o local úmido, e a gente realmente fica com muito medo. Eu não posso colocá-las numa bolha, elas precisam viver uma vida tranquila, e a gente fica tentando equilibrar isso o tempo todo. Não é fácil, mas eu gosto de ouvir relatos, eu gosto de ouvir experiências, porque às vezes a gente está fazendo de um jeito, e aí o jeito que a gente está fazendo é exagerado, aí a gente dá uma freada, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito, a gente repassa muita informação, muito conhecimento, e isso é muito bom. Contar com esse círculo, né? Círculo de pessoas que têm a mesma experiência é muito bom. Então esse é meu relato, espero ter contribuído com né, todos, e fica aqui o meu abraço para todo mundo. Fica com Deus. E assim a gente termina mais uma segunda-feira emocionante, inspiradora, motivadora e que nos deixa aí grandes mensagens para que a gente se desafie, se conecte, vire as chaves, enfim, tantos aprendizados bacanas tivemos nessa noite, que a gente consiga botar em prática, nem que seja um pouquinho por dia, e que cada 1% de melhora que a gente faça em cada dia da nossa vida, a gente
segue uma vida aí sempre em busca de uma melhora, de uma leveza, como a Marise também falou. Um beijo bem grandão para todos vocês. Continuem se cuidando, continuem cuidando de quem você ama, de quem você protege, e não esqueçam de que a pessoa que mais está do seu lado e de que você mais ama e precisa é de você mesmo. Um beijo bem grandão e até semana que vem. Tchau, tchau.